a Bíblia no livro de Hebreus. Nós estamos quase concluindo, o livro. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 13. E o capítulo 13 é bastante extenso. E nós vamos trabalhar a primeira perícope, que é o primeiro parágrafo. Estou muito alegre, ganhei uma Bíblia hoje, da irmã Dora. Eu estava esse dia falando, eu queria uma Bíblia com a letra grande. E aí a Dora conseguiu uma Bíblia, cadernou, deixou ela bonita e me deu. Já falei, então já quero pregar, porque eu estava com a Bíblia com a letra pequena, que até com óculos eu estava procurando. Então, Hebreus capítulo 13. O dia que eu esquecer o óculos, dá para pregar. Letra boa, grande, generosa, abundante essa letra aqui. É extra gigante. Hebreus capítulo 13. Hoje nós vamos ver a respeito dos deveres sociais. Essa carta é belíssima. Eu estou fazendo uma explanação dessa carta já uns 2 a 3 meses, mais ou menos, Teve o período de férias. E até o capítulo 11 ela fala de doutrinas. Aí a partir do capítulo, até o 11, aí o 11 e o 12 ela fala de evidências de homens que andaram por meio à fé. Depois fala de Jesus sendo o autor e consumador da nossa fé. E relata também uma nuvem de testemunhas de pessoas eleitas antes de Cristo e durante o ministério de Cristo e depois, que andaram pela fé também. E agora o autor vai convocar a nós uma fé prática. Nós evidenciarmos na nossa vida cotidiana um chamado prático para andar em fé, fazendo boas obras. Então isso é muito interessante. Então Hebreus capítulo 13, versículo 1 ao versículo 6. Na próxima semana nós vamos falar sobre os deveres espirituais para com os irmãos. Hoje é os deveres sociais ou relacionais. Hebreus capítulo 13. Acharam? Amém? Quem não achou diz, pastor, espera um pouquinho, ou misericórdia, nós vamos esperar. Todos acharem. Diz assim a palavra de Deus. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maltratos, como se com efeito vós mesmo em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Amém. Vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração nessa noite. Que Ele ilumine eu como servo, instrumento para a proclamação da palavra nesta noite. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai, muito obrigado a Deus pela Tua palavra, que é a palavra que nós cremos como regra de fé e prática. Até aqui, ó Pai, no livro de Hebreus, nós vimos heróis da fé, homens que andaram com o Senhor. E o Senhor chamou esses homens para proclamar o arrependimento e proclamar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, ó Pai, nós fomos resgatados, nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz. Ele nos chamou, ó Deus, para proclamar a palavra do Senhor, para fazer boas obras, para estender
o amor de Cristo ao coração dos homens, pois somente o amor de Deus é capaz de expiar, de salvar multidão de pecados. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, fale conosco por meio da sua palavra, que nós possamos sairmos daqui desafiados, ó Deus, a praticar tudo aquilo que ela nos ensina, tudo aquilo que ela nos orienta a fazer como vontade de Deus, como mandamento do Senhor. Pai, muito obrigado, porque os mandamentos do Senhor são puros e iluminam os olhos. O mandamento do Senhor traz vida. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando à conclusão deste livro. E eu tenho falado, sempre quando está pregando Hebreus, eu sempre faço uma retrospectiva desde o capítulo 1, para chegar no momento e nós entendermos. Então, o autor de Hebreus, do capítulo 1 ao 12, ele trata de vários assuntos doutrinários. Ele fala de doutrina. Ele tenta trabalhar na mente dos seus ouvintes, ele foca a mente, a razão. A doutrina, basicamente, ela tenta trabalhar num ensinamento, numa instrução, para a mente entender a vontade de Deus. Então, os assuntos doutrinários aqui, o autor de Hebreus foca a mente do ouvinte, para que nós não venhamos conformar com o presente século, e nem com as filosofias e enredos humanos, mas que nós possamos avançar e não retroceder em algumas práticas que são tradições, como aqui no caso dos hebreus, que queria retroceder algumas práticas judaicas que eram sombras daquilo que viria a acontecer em Cristo Jesus, porque Cristo é o Verbo de Deus encarnado, o Logos. Cristo é aquele que é o sumo sacerdote, que nós lemos nesta noite dizendo que ele pode perdoar pecados. Ele pode ser oportuno no momento da aflição. Então aqui, o autor de Hebreus convida a nós entendermos que Cristo, o Verbo de Deus, o Logo pré-existente, ele já havia habitado entre eles, entre nós, e ele foi chamado por Deus para cumprir a sua missão e cumprir o seu propósito. Então o autor de Hebreus mostra que Cristo, o Messias, ele era maior do que os anjos, ele era maior do que Moisés, ele era maior do que Arão, ou qualquer sistema religioso judaico, ou sistema religioso de Moisés, mosaico, porque ele veio para quebrar as cadeias que nos prende de todo o pecado. Todas as cadeias infernais são derribadas, todos os sofismas, todas as altivez são quebradas pelo poder de Jesus. O autor de Hebreus traz detalhes, como Cristo suplantou todo esse sistema religioso, de sacrifício de animais, de rituais, de cerimoniais, inclusive de todos os tipos de sacrifícios, de sangue de animais, de touros, de bodes, ou qualquer outro animal, seu sangue, todos são insuficientes e ineficazes para o perdão de pecado. E também toda regra de ascetismo, de alimentação ou de proibição de alimentos, poderia produzir santidade por si mesmo, a não ser o Espírito Santo, que habita em nós. O Espírito Santo, que ao chamar cada um de nós, ele traz uma nova vida, ele traz regeneração, conversão, santificação, justificação, glorificação, toda a ordem de salvação. Então o livro de Hebreus, ele é um sistema, até o capítulo 12, 11, um sistema doutrinário, mostrando a superioridade de Cristo. Ele é maior, né? Como eu disse, dos anjos, do que Moisés, do que todos os profetas e sistema, todos os sacerdotes. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então o autor mostra aqui para todos eleitos antes de Cristo e durante o período de ministério de Cristo e depois, que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. E que todos aqueles que foram antes de Cristo, eles serviram como nuvens de testemunha, como diz em Hebreus, ao rodear uma nuvem de testemunhas, ou seja,
de pessoas que foram mártires durante toda a história do povo de Deus ali em Israel, como também no cristianismo, de todo o povo de Deus que passou pelo testemunho da morte. Ou seja, eles são nuvens de testemunhas que apontam para essa vinda de Cristo, essa vinda escatológica, tanto a primeira vez que ele se encarnou, como agora a segunda vez que nós aguardamos que o leão da tribo de Judá venha para julgar as nações. Mas toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela trabalha dentro desse escopo que Jesus é o Redentor vindouro. Ele é aquele que está acima de tudo e de todos. O nome dele é exaltado sobre todos os nomes e títulos. Yeshua, Adonai, Logos, Emanuel, o Alfa, o Ômega, Salvador, Conselheiro, Cordeiro de Deus, Príncipe da Paz, Filho do Homem, Filho de Deus, Leão da tribo de Judá. Ou seja, Jesus é o maior de todos os nomes e títulos. E ele vai consumar isso no capítulo 12, dizendo que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, teletestai. Mas interessante aqui que agora, chega no capítulo 13, aí parece que o autor começa a fazer uma série de aplicações, né, que nós talvez chamaríamos na pregação o seguinte: a pregação tem toda essa questão, né, de fazer dentro de uma homilia a estrutura sermônica, né, a introdução, meio e fim, mas dizer assim que toda pregação baseada, né, numa exposição expositiva, ela tem que falar do contexto do autor, mas ela tem que trazer uma aplicação ou um princípio para os dias atuais. E aí é onde nós chamamos de hermenêutica. Que essa pregação ela tem que ir para a sua casa, dentro do seu coração, dizendo assim: o que o autor de Hebreus quer trazer com o livro de Hebreus para nós? Primeiro, ela aponta para essa superioridade de Cristo, um tema totalmente doutrinário. Mas agora ele vai trabalhar a questão do dever. Ou seja, a doutrina e o dever andam juntas. Ou seja, a ortodoxia precisa levar a ortopraxia. Por isso, nós precisamos confessar e entender que o livro sagrado é a nossa única regra de fé e prática. E nós falamos muito isso como presbiterianos, como reformados. Nós sempre dizemos isso. A Bíblia é o nosso livro de fé e prática. Ou seja, a Bíblia é o livro do intelecto, do coração, mas a Bíblia é do livro que a gente coloca em prática. O autor de Hebreus nos convida a praticar a nossa fé. Então poderia dividir esse capítulo 13 falando assim: as evidências da fé. Ou seja, o autor de Hebreus convida a nós praticarmos a nossa fé. E ele agora não apenas só foca na mente, como é a doutrina, que foca no entendimento, mas ele agora quer focar no nosso coração. Ele quer entrar lá no nosso coração e trabalhar essas verdades. Jonathan Eduardo, ele dizia o seguinte: a verdadeira religião não é apenas teórica, ou seja, não é apenas luz na mente, mas a verdadeira religião ela é experimental, ela é afetiva, ela é relacional, ela é fogo no coração. Então, Jonathan Eduardo era considerado o teólogo da mente e do coração. E o autor de Hebreus quer que nós venhamos agora transcender o nosso intelecto, de tudo que nós já vimos no livro de Hebreus. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior à lei, a Moisés, a sacerdotes, a Arão, a Moisés, a todo o sistema religioso do Velho Testamento. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Essas verdades têm que estar aqui. Mas essas verdades precisam descer para o coração. E aí o autor de Hebreus agora faz assim: nós vamos, trabalhar a parte de aplicação. Então a verdadeira religião, ela precisa transformar a afeição do homem, o coração do homem. E o autor de Hebreus, nesse capítulo 13, ele nos chama, porque a palavra de Deus é para aquele tempo e para nós. A palavra de Deus ela é atual, ela é um livro orgânico. Então o autor agora nos convida aos deveres sociais.
E no capítulo 13, tanto os deveres sociais e espirituais. Mas como eu queria trabalhar pelo menos um pouquinho cada um, não daria para trabalhar num domingo só. E hoje eu queria só trabalhar os deveres sociais. O que o autor nos chama, nos convida como igreja, nos desafia como povo eleito, povo chamado de Deus, a permanecer, primeiro, no amor fraternal. Versículo 1 diz: seja constante o amor fraternal. O autor de Hebreus nos convida aos deveres sociais. Ele convida os irmãos agora judeus e novos convertidos. Os novos convertidos chamados cristãos. Era uma mistura de pessoas do judaísmo que se convertia ao cristianismo e aqueles que não eram judeus eram gentios. E ele agora convida tanto judeus e gentios a desenvolver um amor fraternal, que também é um mandamento de Deus, amar a Deus e amar o próximo. Mas lá no Velho Testamento, na antiga lei, o amor era inserido dentro de um próprio grupo, de um mesmo grupo de etnias, de raça e língua. Mas agora o cristianismo está avançando as fronteiras. Porque quando Cristo estabelece a pregação do reino de Deus, ele diz: mas recebereis poder sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, Santa Maria, Santos Dumont, em todos os lugares. E agora o evangelho é para todos. Então agora o evangelho é para todas as pessoas que ouvirem a pregação do evangelho. Então agora não é só um grupo de judeus étnicos, mas agora é a igreja, que é chamada a comunidade dos eleitos, que é chamado eclesia, a comunidade daqueles que são chamados, dos caléus, que precisava evidenciar o amor, pois sem o amor, queridos, a igreja, o alicerce da igreja, esse edifício poderia desmoronar. É por isso que o apóstolo João, no capítulo 1, na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 20, ele diz que se alguém que diz amar a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Ou seja, a lógica aqui é que quem não ama o seu próximo que vê, como poderia amar Deus que não vê? Então o apóstolo João, ele agora quer que nós amamos os irmãos, que é a prova prática do amor de Deus. E aí o autor de Hebreus conclama essa resposta daqueles que estavam ouvindo a boa doutrina. A boa doutrina, a boa ortodoxia tem que desenvolver uma prática no nosso meio de relacionamento. Amar uns aos outros. O autor de Hebreus conclama essa resposta. A doutrina prática daquela comunidade insiste em algo que pratique este amor constantemente e permanentemente. O amor tem que ser desenvolvido de forma plena, de forma constante, de forma contundente. E o autor de Hebreus diz assim: olha, se Jesus é tudo isso na sua vida, se Ele é o Senhor dos senhores, e se Ele está acima de tudo, Ele te dá esse mandamento de amar o próximo, de amar seu irmão, de amar essa comunidade. E aí, ele está aqui um pouco, trazendo um conceito, talvez filosófico, talvez conceitual, mas ele começa agora a desenvolver uma prática. Porque ele diz assim: amemos uns aos outros de forma fraternal. É uma irmandade. Ali não eram judeus parentes, não eram pessoas parentes, mas era uma igreja de pessoas que vinham de todos os lugares, perseguidas e que precisava de amor, de acolhimento. Então, ame uns aos outros. Segundo, ele diz assim: pratique a hospitalidade. No verso 2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando sem saber, acolheram a anjos. Nós evidenciamos a nossa fé em Cristo quando nós amamos as pessoas, e agora quando nós praticamos a hospitalidade. Não se esqueça da hospitalidade. O autor de Hebreus diz: pois alguns praticando sem saber, acolheram a anjos. Ou seja, quem acolheu não tinha a intenção ou o conhecimento de que aquela pessoa que ele estava recebendo na sua casa era anjos.
É interessante aqui que esse segundo aspecto dessa prática de desenvolver o amor, o autor nos convida a sermos hospitaleiros. Sabemos que onde houver o verdadeiro e genuíno amor cristão, também haverá hospitalidade. Então, amados, nós precisamos resgatar este princípio tão simples, essa essência tão importante para a vida da igreja, que é a hospitalidade. A maioria das igrejas começa em casa, em pequenos grupos. Mas hospitalidade se diz aquela ideia de acolher aquele que tem necessidade. É claro que a Bíblia diz que alguns no corpo de Cristo têm muitos dons. Uns têm dom de misericórdia, de exortação, de ensino, de estudo, de palavra, de mestre, de apóstolos, de evangelistas. Outros têm dons de serviços ministeriais e a hospitalidade se inclui dentro dessa, mas todos nós somos chamados ao princípio da hospitalidade. Todos precisamos exercitar a hospitalidade com alegria e sem murmuração. O apóstolo Pedro diz isso: sejam mutuamente hospitaleiros, ou seja, acolhem uns aos outros, sem murmuração, porque a hospitalidade dá trabalho. Mas nos convida a ser hospitaleiros, tanto a igreja, todos que foram chamados por Deus, é chamado para cuidar de alguém, para ajudar alguém, para socorrer alguém. A liderança da igreja é convidada a exercer a hospitalidade como um ato de adoração e serviço ao Senhor. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, fala para o bispo, sem irrepreensível, marido de uma só mulher, hospitaleiro, ou seja, é uma qualidade e um dom de serviço. Mas só que a hospitalidade, ela nos desafia a amar o próximo. É interessante, quando eu estava fazendo esse estudo de hospitalidade, Deus gosta muito, né, seu Luiz, de pôr a gente para ser prático. Você está estudando, é claro que eu sou hospitaleiro e há algum tempo, depois quando você vai morar em apartamento, quando eu morava no sítio, sempre minha casa tinha muitas pessoas. Você vai morar em condomínio, você vai deixando de ser hospitaleiro, porque tem a portaria, tem uma pessoa que tem que ir lá falar. E aí eu estudando esse estudo e falando: Deus, eu sempre quero isso na minha vida, praticar aquilo que o Senhor fala. Eu não quero pregar coisas teóricas, eu quero vivenciar. E eu falando assim, o que é que aconteceu? Pastor Silas, algum tempo atrás, tinha ligado e falou: pastor, eu vou para Brasília, se eu deixo o carro lá no Miranda, que ele sabe que o Miranda tem uma chácara, tem muita garagem lá, E aí eu falei: não, eu ligo para o Miranda e falo. Aí o pastor Silas chegou aqui em Brasília. Fui levar ele no aeroporto, foi lá para o aeroporto. Quando ele está lá no aeroporto, passa 2 horas, ele liga para mim: Saulo, ele me chama Nicanor. Nicanor, tudo bom? Tudo bom. Foi, rapaz, deu mal. Aí eu falei: ixi, o voo foi cancelado, Aí eu falei: mas deu mal por quê, pastor? Você não acredita que eu olhei a passagem errada? É daqui 2 dias. E ele falou: eu não estou com vontade de voltar para Goiânia, passar esse dia e no outro dia vim novamente. E aí eu falei assim: não, mas o senhor tem casa aqui. Não, mas você mora em apartamento, seu sítio está aí, não tinha nem lugar lá em casa. Mas a minha filha Esté estava com o Mateus, mas a Esté gosta de ficar na avó. Aí a Esté naquele dia falou: pai, eu vou para minha avó. Aí eu falei: não, pastor Silas, tem vaga aqui, a gente dá um jeito. A gente joga colchão no chão, põe água no feijão e vai dar certo, E aí liguei para a Elaine estava no trabalho. Falei: ó, Elaine, nós temos anjos, nós vamos acolher anjos na nossa casa. E de fato foi algo muito especial, porque meus 2 filhos estavam viajando naquela semana, o Mateus no sábado e a Esté no domingo. E o pastor Silas, dona Eva, trouxe alegria para casa, porque nós ficamos tão envolvidos em recebê-los, que nós esquecemos que os filhos estavam partindo. E toda vez que vai partir, a Elaine sofre muito. E aqui o texto diz isso: olha, nós precisamos ser hospitaleiros. Pense como era difícil no primeiro século abrigar os cristãos que estavam sem lares, os cristãos que estavam sendo perseguidos, e muitas vezes tinha que sair de vários lugares. E naquela época não havia tantos hotéis, restaurantes, hospedarias, não havia esse sistema de cuidado. E a igreja hoje, ela precisa desenvolver o dom da hospitalidade. E aí é interessante que o autor de Hebreus relata Moisés contando a história de Abraão. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18.
Gênesis capítulo 18, do verso 7 até o verso 10. Diz assim: Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, deu ao criado que se apressou em prepará-lo, tomou também uma colhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, permaneceu de pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltará a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, aqui ele acolhe 3 estranhos no primeiro momento, mas acolhe com grande generosidade, dando água, descanso e comida, sem saber que eram anjos. O ato de Abraão reflete na cultura da época de proteger e acolher os estrangeiros, transformando, ali em aliados e também amigos. Mas aqui o autor de Hebreus diz que eles não sabiam que estavam praticando o amor fraternal, acolhendo anjos. Estamos muitas vezes perto de uma promessa que essa atitude traz de hospitalidade, de trazer a presença celestial para a nossa casa. O que o autor de Hebreus está dizendo é assim: quando você acolhe alguém, que você recebe alguém, que é uma pessoa que ama a Deus, você está trazendo a presença celestial, as bênçãos de Deus para a sua casa. É por isso que muitas vezes nós estamos aí, fazendo culto nos lares, fazendo visita aos homens da UPH, dizendo assim: meu irmão, nós queremos fazer uma visita na sua casa. Aqui Abraão não sabia que um desses anjos, diz a Bíblia que era um anjo, que muitas vezes nós chamamos na teologia de teofania, ou seja, um anjo que é o próprio Deus. Aqui é uma presença de Jesus. E foi ali para levar uma grande dádiva para a vida daquele casal que não tinha filhos. E Deus depois visitou aquele casal. Esse amor fraternal nos convida a praticar a hospitalidade. A hospitalidade, quando eu falo, querido, ela é muito ampla, não é só a sua casa, é o seu carro, é o seu tempo, é o seu dom, é o seu cuidado, é o seu acolhimento, é quando você dispensa o carinho para cuidar de alguém, trazendo refrigério ao seu coração. A igreja, nós precisamos cuidar dos outros. Nós precisamos desenvolver a hospitalidade. Praticai a hospitalidade. Este é um grande desafio para nós. Terceiro grande desafio, o autor de Hebreus diz assim: lembre dos necessitados. Aqui o contexto é dos encarcerados. Quando no verso 3 ele diz: lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maltratos, como se com efeito vós mesmo, em pessoas, fosseis os maltratados. É interessante aqui, que aqui o autor de Hebreus diz que o amor também se expressa pelo interesse ao próximo. Os cristãos da época estavam sendo perseguidos. No primeiro século houve uma grande perseguição da igreja. Então essas pessoas eram levadas à prisão por causa da sua fé. É claro que o nosso contexto é bem diferente, muitas vezes no nosso país, que as pessoas que estão presas são levadas por outros motivos, não que deixe de ter a importância de que leve a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada e anunciada em todos os lugares. Mas o contexto aqui é que essas pessoas estavam sendo perseguidas por causa da sua fé. E aí o autor de Hebreus, alguns defendem que é o apóstolo Paulo, mas aqui o autor de Hebreus, sendo Paulo ou não sendo Paulo, creio eu que ele tem mente de muitas pessoas, inclusive Paulo, que foi preso, que foi encerrado em prisões, que sofreu maltratos. E aqui ele tem em mente que Paulo teve várias prisões por causa de Cristo e foram maltratadas por Cristo. E eu fico pensando que Deus sempre está nos chamando a fazerem trabalhos
que cuide das pessoas que estão sofrendo. É por isso que muitas vezes nós falamos, né, com muita alegria, que já tem mais de 6 anos que nós estamos ali no Hospital de Santa Maria fazendo o Projeto AME. O Projeto AME é um projeto ousado de pregação do Evangelho. É um projeto que Deus tem colocado em nossos corações para anunciar as boas novas. É um projeto que nos desafia a abrir as nossas despensas, tirar um pouco do nosso tempo, preparar uma refeição gostosa, amorosa, carinhosa, para conduzir até aquele local para que o Evangelho seja pregado. Ali é um projeto onde nós desenvolvemos uma pregação persuasiva, encorajadora, como diz Paulo em Timóteo: conjuro-te, pois, pregues a palavra em todo o tempo e fora do tempo, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. O AME é a pregação do Evangelho. O AME é uma prática dessa evidência da fé. Deus tem nos chamado a sermos desafiados a pregar o Evangelho, a fazer missões. Hoje nós tivemos uma belíssima aula nos desafiando a orar por missões, nos desafiando a contribuir com missões, nos desafiando a ser enviado. E hoje, quando o nosso amado irmão, né, desenvolveu todo aquele trabalho de interpretação, já surgiu no coração de um irmão o desejo de aprender Libras. A igreja precisa entender que Deus tem chamado o nosso intelecto, toda a nossa cognição, toda a nossa razão e pensamento para estudar doutrina, para aprender a ortodoxia, mas também desenvolver uma ortopraxia. Nós precisamos aprender a boa doutrina. A igreja presbiteriana gosta disso, tem seminários, gosta dos símbolos de fé, da confissão, mas nós precisamos praticar o amor evangelista, o amor fraternal, o amor hospitaleiro, o amor que vai até as pessoas, o amor que sai da zona de conforto, o amor que leve Cristo ao coração das pessoas que estão tanto sofrendo. O autor de Hebreus, depois de falar, Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que todos os sacrifícios, Cristo é o sacerdote, ele aplica toda essa doutrina àqueles hebreus, mas diz assim: agora é a hora da igreja sair, agora é a hora da comunidade dos caleus, dos chamados, dos que foram eleitos, pregar o Evangelho, levar pão, levar agasalho, porque foi assim que Cristo disse: se você quer fazer algo por Cristo, faça alguns desses que estão padecendo as necessidades. Amor que fica só na teoria é meramente uma questão especulativa e filosófica. Precisa ser prático. Lembre dos necessitados. Lembre de quem está passando dificuldade. Ele cita aqui o contexto da igreja dos que estavam sendo presos. Mas se o nosso contexto, ainda quanto Deus nos chamou para estar na janela 1040, estar em lugares onde é proibido pregar o Evangelho, e talvez não sofra prisão, apesar de já vemos algumas coisas acontecendo no nosso país que nos preocupa, Deus tem nos chamados a pregar o Evangelho. Pregamos ali, no Hospital de Santa Maria, no ar livre, com chuvas sem chuvas, mas não deixamos de pregar a oportunidade. Não deixamos essa oportunidade. É dando ali uma sopa, um café, um leite, orando. Vem aqui, ora aqui, vem cá. Tá. Aí já tem agasalho, toma um agasalho, tá com frio. Tem uns lá que pega roupa toda vez. Eu acho que está até montando um guarda-roupa. Amém. Amém. Por último, penúltimo, né? Diz assim agora: o amor, a fé evidenciada no amor prático, de lembrar dos necessitados. E ele diz agora: ame a sua família, ame a sua esposa, ame o seu cônjuge, seja fiel. No versículo 4 ele vai mudando assim, são vários assuntos. Eu fico pensando assim, o autor de Hebreus, será que ele está partindo? Já viu quando uma pessoa está indo embora, ou morrendo, ou partindo dessa vida para outro, e aí ele chama ali os seus parentes e vai fazendo algumas saudações, lembranças, e dando algumas despedidas. Ele diz assim no verso 4, digno de honra
Entre todos seja o matrimônio, bem como o leito, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O lar é o primeiro lugar em que o amor deve ser colocado em prática. Um lar cristão começa com um casamento cristão, dentro da vontade de Deus. Ou seja, ame a sua esposa, cuide dela, e vice-versa. O sexo fora do casamento é pecaminoso e destrutivo. É como uma água de um córrego limpo, que a pessoa coloca um galho e ali mistura ou pisa os pés e a água fica toda barrenta, a água fica toda ofuscada. O sexo é bom e criado por Deus. O sexo foi criado por Deus para multiplicação, para ter filhos, enchei-vos e multiplicai. Mas o sexo também foi colocado por Deus como prazer. E nós temos um livro de cantares que fala sobre isso, da alegria, da gratificação, do gozo. Por isso, dentro do casamento, dentro do matrimônio, o sexo é enriquecedor, é glorificador, glorifica a Deus. Mas fora do casamento ele contamina, ele polui o leito conjugal. E todos que praticam recebem o juízo de Deus. Lá em Apocalipse 22, verso 15 diz: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Fica fora os impuros. Deus nos chama a pureza e a santidade do nosso casamento. E aí o autor, por último, concluindo, eu queria nessa noite, esses deveres sociais, ele diz: seja grato, seja contente com toda a provisão de Deus. Olha o verso 5 e o verso 6. Vamos ler juntos? Nós estamos terminando, vamos ler juntos? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Então aqui o autor de Hebreus, ele conclui essa perícope, essa primeira parte aqui, sobre os deveres sociais. Ele diz assim: seja grato, seja contente a Deus, não seja avarento. Amados irmãos, há uma relação correta entre a doutrina que aponta para Deus, para Cristo, no caso aqui do autor de Hebreus, sempre apontando para Cristo, mas também há uma relação correta com o dever para com o próximo. É uma espiritualidade saudável, é uma espiritualidade vertical e horizontal. É uma espiritualidade onde nós fomos chamados para amar a Deus, mas também chamados para se relacionar bem com o próximo. E aqui essa ideia é que Cristo está acima de tudo. Quando o amor a Deus e o amor a Cristo está acima de tudo, nós temos uma posição saudável e correta sobre as questões materiais. Aqui, os irmãos estavam vivendo um período de sofrimento, de perseguição, mas foi um tempo oportuno para o serviço cristão. Mesmo em épocas difíceis, como nós estamos vivendo no nosso país, né, de arroxo, de imposto, de cargas tributárias, de muitas vezes olhar para o mercado, para aquilo que é básico, a carestia muito grande, é um momento oportuno também de nós servirmos a Cristo, de nós sermos fiéis na adoração. Entregar o dízimo é adoração, entregar ofertas é culto a Deus, tudo isso faz parte. Abel não entregou um culto a Deus com as suas primícias, com o seu melhor? Então o autor de Hebreus traz aqui a ideia de contentamento. Aquilo que Deus provém como provisão para a sua vida é algo especial que Deus está te dando. Aqui o tempo de sofrimento dessa igreja foi um tempo oportuno de serviço cristão e gratidão a Deus. O contentamento não pode vir com muitas riquezas materiais. Se você conversar com todos os ricos, milionários, bilionários, eles sempre vão dizer: se é um milionário, ele quer mais 1 milhão. Se é um bilionário, ele quer mais 1 bilhão. Se ele é um trilionário, ele quer mais 1 trilhão. Ou seja, nunca consegue satisfazer esse vazio existencial da alma humana de necessidade.
quando jovem, fui muito impactado. Porque muitas vezes eu queria era ser rico, não queria ser pastor. E sei que seria pastor presbiteriano, não seria rico, né? Mas Deus me chamou. E uma das músicas que me marcou muito a minha juventude é que essa música dizia o seguinte: você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bem. Você pode ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou até ser aquele cara apertado, que a maioria de nós que vive aí no ônibus apertado, né? Dentro de uma lotação. Mas contudo, você pode até andar conforme der na sua cabeça fim de semana, mas nunca você vai ter paz. Nunca você vai ter contentamento. E aí o final dessa música, João Alexandre, que é o compositor, ele diz: essa paz, esse contentamento, você não pode encontrar, você não pode comprar, porque essa paz só tem a pessoa que tem Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé? Queria convidar a equipe de louvor, os presbíteros. Nós estamos correndo atrás de tantas coisas, amados. E o autor de Eclesiastes, Salomão, disse: isso tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Nós estamos correndo atrás do vento. Tudo vai passar, tudo é efêmero e passageiro. Mas o que Deus está nos chamando é para nós termos uma experiência relacional com Ele. Viver para Ele. O autor de Hebreus faz toda essa carta, né? Você pode ler, nós temos pregado aí durante alguns meses na igreja. Se Jesus ele é maior do que os anjos, do que a lei, do que profetas, do que sacerdotes, se Jesus é mais do que toda a instituição religiosa judaica, se Jesus é maior do que todo o sistema do judaísmo, ou até alguns tipos de cristianismo, porque hoje, o irmão Luiz expôs de maneira clara, nós somos 1 bilhão de cristãos, mas muitas vezes não refletimos isso na prática. Jesus é maior do que a religião. E você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Não tem como nós termos felicidade, contentamento e paz na nossa alma se nós ficarmos aí como meninos agitados pelo vento, indo para um lado e para o outro, atrás de fama, riqueza, sucesso e reconhecimento. Mas Deus tem aqui a receita para nós. Deus tem aqui: ame, ame, ame com intensidade. Ame com amor fraterno. Receba, acolha pessoas que têm necessidade. Cuida das pessoas que estão fragilizadas. Cuide. Ore por essas pessoas. Visite essas pessoas. Vai lá, leva o amor de Deus. Vai lá, leva o bom perfume de Cristo. Seja um Francisco de Assis. Faça essa oração: Senhor, onde houver ódio, eu quero levar paz. Onde houver inimizade, eu quero levar amizade. Onde tiver guerra, eu quero levar paz. Onde tiver tristeza, eu quero levar alegria. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. É isso que o autor de Hebreus está parafraseando nessa perícope. Uma igreja que pratica o que Cristo fez. Cristo derramou amor nas pessoas. Nós temos derramado amor nas pessoas. Deus tem nos chamado para amar. Convido os presbíteros, vamos tomar uma mesa, assento. Enquanto nós estivermos cantando esse cântico, você que é membro da igreja ou membro de outra igreja, mas você está em plena comunhão com Deus, essa mesa não é da igreja presbiteriana, é a mesa do Senhor. Eu te convido a participar desse momento. Pense nisso. Deus está me chamando para uma fé prática, uma fé transformadora, uma fé impactante, que foi o que Cristo fez. Quem olhou para Cristo disse: este verdadeiramente é Filho de Deus, porque Ele derramou amor.